Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa sala virtual. Hoje teremos uma apresentação com o empresário Carlos Eduardo sobre atividade física e alimentação saudável. O Carlos é educador físico, possui bastante experiência no desenvolvimento dessa atividade. Então, com vocês, por favor, deixem os seus vídeos e áudios desligados para não atrapalhar a apresentação do nosso palestrante. Com vocês, o Carlos. Uma ótima apresentação para ti, Carlos. Obrigado, Maria Lúcia. Boa noite a todos. Então, como a Maria Lúcia comentou, eu sou profissional de educação física. Eu atualmente trabalho na área, aqui no município de Itapema, em Santa Catarina, no CEMEI, que eles chamam, é o Centro, né, de Trabalho com Crianças, de Educação Infantil. E também, em paralelo a isso, eu desenvolvo um trabalho de exercício físico customizado, né, que é diferente de atividade física. E também desenvolvo Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. O negócio do marketing de rede da Amway. Então, o que eu vou falar hoje é atividade física e alimentação saudável. Como todos vocês sabem, né, é muito importante a gente ter um equilíbrio na atividade física, na alimentação, na regulação do intestino, do sono, do estresse, né, para amenizar, né, prevenir as doenças que muitas pessoas estão tendo, né, pela falta dessa qualidade de vida, desse cuidado. Então, eu coloco aqui para vocês o conceito de atividade física, que é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeram um gasto de energia, incluindo atividades físicas praticadas durante o trabalho, durante jogos, execução de tarefas domésticas, viagens e em atividades de lazer. E desempenham um papel importante, né, no fortalecimento dos músculos e da resistência. Então, a atividade física é tudo aquilo que o metabolismo, né, que o nosso metabolismo gasta além do que tu precisa para quando tá descansando, tá? Quando tu tá deitado, dormindo, quando o metabolismo ele não para, mas ele tá ali em repouso. Tenho aqui um conceito de alimentação saudável para a gente fazer essa comparação. Então, alimentação saudável, o que seria? Ela fornece todos os nutrientes e energia para dar suporte a essa atividade física, né, ao exercício. E por meio do equilíbrio, né, entre essa alimentação saudável e a atividade física, é possível melhorar a saúde e a qualidade de vida. É o que todos nós buscamos, né? Ou tentamos nos organizar para poder buscar essa melhor saúde. Em conjunto, a atividade física e a alimentação saudável promovem a redução do excesso de gordura e o aumento da massa magra, que seriam os músculos, além de diminuir os riscos de doenças como a obesidade, que é muito acentuada aqui no Brasil, e pelos estudos, até 2030, 2050, nós vamos ter um índice muito grande, se não houver esse cuidado, né, com a saúde. A hipertensão, diabetes, a resistência à insulina, né, e doenças cardiovasculares, AVC e câncer. Então, todo o cuidado que vocês puderem ter, né, com os alimentos que vocês vão ingerir, com a prática de atividade física, ela vai nos prevenir, né, dessas doenças que afligem quem não tem esse cuidado, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde,
a OMS, os adultos devem fazer entre 150 a 300 minutos de atividade física moderada, ou entre 75 e 150 minutos de atividade física intensa por semana. Só que esse intenso por semana é para pessoas que já praticam atividade, para atletas, né? Porque se, por exemplo, algum de vocês aqui da sala tiver o interesse em fazer uma atividade física para emagrecer, por exemplo, tem que fazer uma caminhada moderada. O que seria moderada? Tu não pode correr. Correr não emagrece. Porque tu vai acabar, como a gente diz na nossa área, né? Vai acabar criando mecanismos que não formem que não deixam os hormônios trabalharem como eles têm que trabalhar no organismo. Então, resumindo, seriam necessários 20 minutos todos os dias vocês fazendo uma caminhada ou alguma atividade física. Porque se a pessoa vai varrer a casa, se ela vai varrer as folhas no pátio, carregar algum peso, tudo isso é atividade física. Vai andar de bicicleta, vai na academia. Todo movimento que tu faz e tem gasto calórico é uma atividade física. Atualmente, eu estou trabalhando com exercício físico, que é diferente, que daí tu modula para a pessoa o exercício na individualidade, naquilo que a pessoa está precisando. Aí o resultado vem mais rápido. Tá? Eu tenho escutado muito aí que tem pessoas em academias com obesidade participando de atividades de alta intensidade e tem pessoas que estão morrendo, porque o exercício intenso ele acaba causando um estresse muito grande para o organismo. E falando no estresse, dos sintomas que a gente tem que tentar evitar, né? Hoje é bem difícil tu tentar uma respiração, uma parada no que está te acontecendo, porque o estresse ele gera o hormônio que a gente chama de cortisol. E esse cortisol, ele não deixa, por exemplo, de noite, tu dormir. As pessoas que têm insônia é porque elas tiveram um estresse durante o dia, esse cortisol subiu e não deixa o hormônio GH, né, que é o hormônio do crescimento, da restauração das células, agir. Por isso que muitas pessoas têm insônia. Mas com uma atividade física orientada para um profissional, que daí a gente chama de exercício físico, e daí tu vai calcular o tempo, um relógio que monitora as batidas do teu coração, aí tu consegue voltar a dormir. Então, esse trabalho eu estou desenvolvendo com algumas pessoas aqui em Santa Catarina ou no Brasil, porque hoje em dia online nós podemos fazer tudo, né? Então, alimentação saudável e atividade física compõem os dois pilares para o emagrecimento. Eu peguei aqui emagrecimento, né, como exemplo, e junto com a alimentação saudável e atividade física, para a gente ter um organismo equilibrado, nós vamos procurar, quando a gente for comprar, né, o que comemos, qual é a qualidade do alimento que nós estamos comprando. Eles são de um lugar onde não usa pesticidas, né, herbicidas. Vocês conhecem a origem, né, desses alimentos. E normalmente a gente vai numa fruteira, na feira é melhor ir, porque a qualidade não tem tanto agrotóxico, né? De onde eles provêm, né? Que eu estava comentando com vocês. E a quantidade que nós comemos. Às vezes na maioria das vezes a gente come mais, e todo o organismo que ingere energia e não gasta energia, né, através da atividade física, o que vai acontecer? Ele vai acumular gordura, né? Porque essa gordura não foi gasta. O nosso corpo foi feito para gastar energia. Então, se a gente conseguir equilibrar, né,
a qualidade dos alimentos, né? A quantidade e a variedade, a gente ter uma variedade correta para se alimentar, nós vamos estar melhorando, né? Vamos estar prevenindo essas doenças, a hipertensão, o colesterol, né? A glicemia alta. Tem algumas medidas que a gente faz, que eu faço nas pessoas, e quando tu tá com o abdômen, as mulheres acima que a medida da cintura tu tira no umbigo, com uma fita métrica. Daí as mulheres, se estiverem acima de 88, elas já estão criando uma resistência à insulina, e os homens acima de 102. E essa resistência à insulina é que o organismo precisa dessa insulina para poder fazer, produzido pelo pâncreas, né? Para colocar essa insulina para dentro das células. E quando tu está com a resistência, não as células se fecham e não recebem mais a insulina. Por isso que causa o diabetes, o excesso de peso. Por isso que é bom a gente fazer caminhada todos os dias, dentro desses 20 minutos. Se vocês puderem pegarem um profissional que oriente vocês a ter um resultado melhor, seria o indicado. Senão é 20 minutos, no mínimo, todos os dias de caminhada. Outra coisa na alimentação, quantas refeições nós fazemos ao dia? O ideal é tu fazer 6 refeições, mas 6 refeições comendo a quantidade, a variedade, né, de alimentos, né, que seriam proteínas, carboidratos e gorduras, corretas. Aí teria que ter um auxílio da nutricionista. E tudo isso dá diferença, né? As refeições seria o de jejum, que é um café. Depois tem a colação, que seria o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta, que seria mais cedo, não pode. O ideal é tu não tu comer qualquer carboidrato mais que a gente chama de alto índice glicêmico, que tem uma pontuação maior, que ele é de fácil digestão, ingerir até às 8 da noite. Depois disso, tu faz uma ceia, que se chama na sexta alimentação, que é para... Aí tu toma um iogurte com uma fruta para poder ir dormir, né? E junto com essa alimentação, né, a ingesta de água, que muitas pessoas não fazem, não tomam água o suficiente. E é a água. Não pode ser... Tu pode tomar o chimarrão, pode tomar um suco, mas a quantidade de água teria que ser... Botei o cálculo para vocês. É o peso que vocês têm, vezes 35, e fazendo atividade física, mais 1 litro de água. Por exemplo, uma pessoa com 75 quilos, né? 75 quilos, ela vai ter que ingerir 2 litros e 600 de água, mais ou menos. E fazendo atividade física, toma mais 1 litro. Aí tu separa, toma a água em jejum, acordou, toma um copo de 300 ml, 200, vai dividindo por hora. Hoje em dia temos o celular para poder nos alertar, né, da ingesta de qualquer coisa, um lembrete. Qualquer dúvida, depois eu esclareço para vocês. Então, como eu tinha comentado com vocês ali no início, nós fazendo atividade física, tendo uma alimentação regulada por um nutricionista, né? Ou tentar comer os melhores alimentos de qualidade, variedade e quantidade, a gente tem que ter um intestino regulado. E o que é o intestino regulado? É tu conseguir ir no banheiro todos os dias, né? E se isso não acontece, o organismo a gente chama que ele está inflamado. Aí tem que tirar os alimentos inflamatórios, que seria derivados do leite, por um tempo, até o organismo voltar ao normal, né? E ter um sono restaurador. O que seria esse sono restaurador? É o sono que quando tu dorme,
Tu acorda de manhã e não acorda cansado, acorda disposto para fazer as coisas. E o ideal de dormir até as 10, 10 e meia da noite, porque a partir das 11 até as 2, o hormônio GH é o pico dele, é o hormônio que vai restaurar todas as células do nosso organismo, né? E às 8 da manhã é o pico do hormônio cortisol, que tem um pico às 4 da tarde também, que é onde ele está mais alto, né? E isso vai nos prejudicar ou vai nos auxiliar. O hormônio cortisol, ele é um aliado do nosso organismo, só que em excesso ele deixa o corpo, a gente chama de catabólico, né? Que seria, o que seria isso? Seria um corpo inflamado, com um organismo que não está funcionando os hormônios, não está produzindo as vitaminas, a gente não está tendo. E daí o organismo começa a mostrar isso em doenças. Às vezes a gente acha que está bem, mas os exames estão bem ali e de repente a pessoa não tinha nada, mas tem que ver o histórico, né, de alimentação, do sono. É muito importante a gente dormir e dormir bem, né? Como se diz aqui na nossa área, tu sonhar preto e branco ou colorido, né? Tu conseguir dormir e acordar descansado. Então, teria esses horários. Então, até as 10h30 seria um horário ideal. Se não dá um dia, tudo bem, pastor, mas todos os dias dormir tarde, isso não faz bem para o organismo. Então, a qualidade dos alimentos deve atender, né, a necessidades do corpo em cada momento do nosso desenvolvimento. As refeições precisam ser compostas por frutas, legumes, verduras, cereais e outros alimentos que cumpram com as necessidades nutricionais indicadas, né, para uma alimentação mais saudável. Aí tem um tripé da alimentação, né, que seria, eu comentei com vocês anteriormente ali, a variedade de alimentos é outro fator extremamente importante, fundamental, para que se tenha sucesso em uma vida que promove o bem-estar e a saúde. Procure a orientação de um profissional da nutrição. Então, essa variedade seria conforme o que tu está gastando. O que o nutricionista faz? Ele pega a quantidade de... Por exemplo, no emagrecimento, ele vai diminuir os carboidratos de alto índice glicêmico, que tem uma pontuação alta, e vai te botar os de menor pontuação para te poder perder peso. Então, é tudo regulado, aí tem que pesar a comida, né? E assim, tu tem um resultado de forma correta e saudável no emagrecimento. Porque hoje em dia, principalmente nas redes sociais, tem muita gente oferecendo emagrecimento, milagre, que acaba causando, e não são profissionais, né? Ou copiam de profissionais e colocam, e as pessoas, elas seguem. Então, quem tem muitos seguidores consegue botar, às vezes, acaba não entendendo de como funciona corretamente, né? E acaba prejudicando a vida das pessoas. Então, suplementar é indicado quando não é possível recuperar o nível ideal através da alimentação. Então, essa suplementação, né, quando as pessoas têm um nível baixo de vitamina D, tem que ir no médico e ele vai dar a dosagem correta, né, das vitaminas que estão em pouca quantidade no organismo. E aqui eu começo falando um pouco do nosso negócio, né? Hoje, como eu comentei com vocês, eu desenvolvo o negócio da Amway, né? O marketing de multinível. E com isso, eu estou aproveitando no negócio de emagrecimento e de melhorar a saúde, oferecer para as pessoas, né, os nossos suplementos. Eles não são remédios, tá? Eles têm a quantidade ideal que a gente precisa por dia. E como eu falei, da variedade, da quantidade, da qualidade,
é certo que ou a gente vai pegar, por exemplo, um brócolis, que botaram algum pesticida, herbicida, né? Que só se nós formos comprar orgânicos, e às vezes a gente não tem essa vai onde é mais fácil, né? Vai no supermercado. E a Nutrilite, a Amway, né, fabrica suplementos, vitaminas e minerais totalmente orgânicos, onde seus produtos têm todo um cuidado, desde a escolha das sementes, do plantio, o cuidado com as pragas, sem herbicidas e pesticidas. Então, a Nutrilite é número 1, né, em suplementação de vitaminas e minerais. E o organismo da gente, ele vai primeiro buscar tudo que é natural. Isso é uma vantagem dos nossos suplementos. Ele sendo natural, ele vai entrar na corrente sanguínea com mais facilidade do que algum alimento, né, algum suplemento feito em industrial, né, na indústria. Então, eu vou comentar agora com vocês um pouquinho de cada um dos nossos suplementos, os que eu peguei, assim, os que eu achei mais importante, né? Então, para prevenir, usamos suplementos da Nutrilite, e aqui eu cito algum deles. O Daily, que agora veio de uma roupagem nova, né? Veio melhor. Agora ele está sendo oferecido, ele é um multivitamínico e um multimineral, né? Com 22 elementos ali, divididos em 12 vitaminas e 10 minerais. Ele é oferecido para nós agora em 45 tablets e 90. E ele supre todas as vitaminas que a gente precisa, né? Muitas vezes tu tá fazendo atividade física, não come direito, e aí o ideal é tu tomar um polivitamínico desses para ajudar nessa falta, né, da possível alimentação correta, né? Não é feita. Nós temos o CalMag, que é muito importante. O CalMag, ele é feito à base de algas orgânicas, né? Do fundo do mar lá da Islândia, onde tem a vitamina D. Ele é bom para os nossos ossos, né? Para os dentes, para fortalecer. Hoje vocês têm a referência dos exames laboratoriais que quem tiver acima de 20 de vitamina D estaria numa referência ideal. E o ideal é tu estar acima ali, próximo de 60, né? 40, 60, para evitar possíveis doenças. Porque o ideal é tu pegar sol ali ao meio-dia, até a 1, né? Mas pegar sol não só nos braços. O ideal era tu ir para um lugar onde pudesse pegar sol na maior parte do corpo. Só que isso para algumas pessoas é impossível, né? Na hora do almoço, ali a correria do dia a dia. Então, esse suplemento, ele vai ajudar, né, a suprir. Aí tem a quantidade correta para te tomar, né? O ideal é tomar ele à noite, porque daí vai ajudar na restauração das células, quando o organismo, quando está funcionando o hormônio GH. Então, esse suplemento é ideal tomar à noite. Nós temos também a vitamina B, que é muito importante também. A gente tem que ter ela numa referência acima de 400, para não ter nenhum problema de saúde, para a gente ter os cabelos fortes, as unhas, né? Ele evita algumas doenças. A vitamina D, estando baixa, tu vai ter problema de energia, não vai ter força para fazer as coisas do dia a dia. Então, esses suplementos, eles são todos feitos na medida certa do que a gente precisa no dia a dia, né? Se a vitamina B está numa escala baixa no exame de qualquer indivíduo, o ideal é que vá no médico e ele vai dar o suplemento, né?
correto para... Os nossos suplementos, eles não têm problema assim, de tomar, que eles vão prevenir as doenças. Agora, quando tu já está com algum problema, tu tem que aumentar a dose, né? Então, teria que ser muito mais... Mas, na maioria das vezes, ele funciona de uma forma que vai te auxiliar. Ele tem 8 vitaminas do complexo B, entre elas vitaminas B1, B2, B3, B5, B7 e B12, que vão auxiliar nesse metabolismo energético, como eu tinha comentado com vocês. Ela tem algumas substâncias, né, que ela tem uma alga azul esverdeada, rica em nutrientes, cultivada e colhida em nossas fazendas aquacertificadas. Então, vocês podem ver que a Emway, ela tem todo o cuidado em semear, né, no plantio, no cuidado com as pragas, tá, para oferecer o melhor produto para ele combater, né, para ele nos ajudar nessa prevenção das doenças. Então, ela tem 4 fazendas aqui a Emway tem 4 fazendas, uma no Brasil, que é o maior produtor de acerola, em Ubajara, no Ceará. E lá eles têm todo o cuidado, desde tu entrar na câmera onde eles fazem o plantio, o cuidado com as sementes, eles têm diversos cientistas para nos oferecer, né, o melhor produto. Tem a rastreabilidade, desde quando sai, né, desde quando é semeado até o plantio, né, nessas fazendas. O probiótico, muito importante na saúde do intestino. O probiótico tem 10 milhões de bactérias boas, né? Porque a gente tem as bactérias ruins e as bactérias boas. Quando o nosso intestino não está funcionando, é porque as bactérias ruins, né, estão em maior número. E o intestino, vocês sabem, é o nosso segundo coração, né? Porque ele que manda no organismo. Se ele parar de funcionar, a pessoa não vai ter problema. Então, esse probiótico, ele é orgânico, natural, ele vai auxiliar muito nessa regulação do intestino, junto com a fibra solúvel, em sachê. Vem 30 sachê nas fibras, assim como vem 30 probióticos, tu toma um por dia, e ele vai fazer essa regulagem do intestino. E associado à atividade física, melhor ainda, com a alimentação. Até a nutricionista que eu estou trabalhando, né, que eu tenho uma equipe, e a nutricionista, ela sugere, né, que a gente tome um probiótico junto com as refeições. Tome chá, né, chás verdes, e para alguns casos faça um shot. O shot é uma bebida que tu prepara com cúrcuma, ou com vinagre. Aí tem vários tipos, né, para te poder aumentar a imunidade com própolis, para aumentar a imobilidade, a imunidade do organismo. Então, como vocês podem ver, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde. E a maioria das pessoas não tem isso. Porque a gente vê hoje no Brasil pessoas com sobrepeso e a obesidade aumentando em crianças, nos adultos, né? O número de pessoas da melhor idade está aumentando, então o bom é que eles estão buscando essa atividade física, exercício físico, né? Nós temos também a vitamina E, que é um potente antioxidante para limpar as toxinas, né, os metais pesados que a gente ingere nos alimentos, até às vezes nas panelas que a gente usa, né, no raspar, panelas de teflon, né, que não é o ideal ser usado, porque raspa. Então, a vitamina E, ela vai ajudar a eliminar
a gordura no sangue e vai ajudar a limpar esses metais pesados, né? Que não deixam o nosso organismo trabalhar de uma forma ideal. O nosso organismo ele trabalha em função dos hormônios. Os hormônios, eles sendo produzidos corretos no nosso organismo, a gente vai ter menos risco de ter doenças. O ômega 3, que é uma fonte de ômega 3 e ômega 6, através do óleo de peixe, né? E para você saber, esse é um dos melhores ômega 3 que tem no mercado, porque a EMA ela cuida para retirar, né, o ômega dos peixes que não tem os metais pesados, na hora de produzir ele. Então, ele tem uma qualidade assim superior a muitos ômegas que a gente conhece aí no mercado. Às vezes as pessoas dizem, mas é muito caro. É muito caro porque tem qualidade, tem os ingredientes que o nosso organismo vai absorver de uma maneira mais fácil. Então, tudo que o preço é um pouco mais alto, ele vai ter mais qualidade. Porque no mercado a gente sabe que tem muitas pessoas, muitos comerciantes, né, que fazem produtos e só põe o nome lá de ômega 3, por exemplo, e a gente acaba pagando mais barato e não tem a mesma qualidade, né, e eficiência do produto. Nós temos aqui a acerola C, que é também um antioxidante, ajuda na absorção, né, de outras vitaminas. Ela é mastigável, ela tem um sabor agradável, né? Pode ser dado para as crianças a partir dos 7 anos. E ela ajuda também nessa limpeza do nosso organismo. Então, como vocês podem ver, nós temos esses suplementos aqui, entre outros, né, que foi falado na semana passada pela Maria Francisca, e eles nos auxiliam na prevenção dessas doenças, vai deixar o nosso organismo mais equilibrado. Nós temos ainda a proteína vegetal. Essa proteína ela pode ser usada em diversas receitas, né? E ela não tem nada animal, né? É soja, ervilha e agora eu me esqueci a outra parte ali, mas isso não vem ao caso também. Trigo. Trigo, isso. Eu ia falar o trigo, daí eu fiquei com medo de. Mas assim, ó, essa proteína a gente pode, a nossa musculatura vai precisar da reposição de proteína. Ela tem uma comparação com outras proteínas, né? Por ser, ela tem uma eficiência maior por ser orgânica. Então, essa proteína, a gente, quando estiver praticando atividade física, após a atividade física, ela vai, a gente até 30 minutos tem que suplementar para poder, porque a musculatura sofreu um estresse, né? O cortisol aumenta, e aí, com a ajuda da proteína, vai ajudar a restaurar mais rápido essas lesões que o exercício causa nas nossas fibras do músculo, né? Então, é ideal a gente ter essa orientação, né, de um profissional da educação física, do profissional da nutrição, que vai facilitar muito essa nossa recuperação e manter a qualidade da nossa saúde. Então, seria isso que eu tinha para passar para vocês. Agora eu me coloco à disposição para conversar um pouquinho, para